família, boa noite, que a paz de Cristo esteja contigo, amém? Quem está feliz de estar aqui nessa quarta de guerra hoje? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, você que está conosco pela transmissão, que a sua vida também seja alcançada por essa mesma presença que nós estamos recebendo aqui e que a palavra encontre no seu coração uma terra fértil, uma terra que frutifique para a glória de Deus. 3 informações importantes antes de compartilhar uma palavra. Hoje nós temos cantina solidária. Então logo após o culto, você vai poder, bem aqui na saída, você vai poder semear desse projeto e tudo aquilo que você comprar ali é revertido para ajudar pessoas a suprir as suas respectivas necessidades. Então você vai passar ali, tem rosquinha, salgado, tudo top, padrão family, amém? Então você vai passar ali, vai deixar uma semente, vai levar um salgado, uma rosquinha e você vai semear nesse projeto. Outra informação importante, de 2 a 4 de setembro, pode colocar aí para mim, encontro de casais. Aí, encontro de casais em Caldas Novas. Pastor, pode levar criança? Aí não vai dar para brincar, né? Entendedores entenderão. Aleluia. Não é? Vocês entenderam ou não? Não entendeu, não entendeu. Então, de 2 a 4 de setembro, reserve aí na sua agenda, reserve aí na sua programação, encontro de casais da Family Church no Riviera, em Caldas Novas. Vai ser top. Palestras, um tempo de qualidade para você passar com o seu cônjuge, e eu tenho certeza que a sua vida será muito edificada nesses dias. Seu casamento nunca mais será o mesmo. Na próxima quarta-feira, nós vamos receber aqui na Family Church a pregadora Gabriela Lopes. Vai ser forte. Então já se programe aí, próxima quarta-feira, Gabriela Lopes, aqui na Family Church, direto do Rio de Janeiro. Ela tem pregado em várias conferências, tem sido um instrumento poderoso nas mãos de Deus, e ela vai estar servindo aqui com uma palavra, e você não pode perder, não pode ficar de fora. Chega cedo, porque vai entupir de gente isso aqui, e eu tenho certeza que será a bênção de Deus. Amém? Beleza, gente? Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Deu? Valeu. Você encontrou? Diga amém. Está escrito assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Versículo 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Esse texto deixa muito claro para nós que trata a respeito de Jesus acalmando a tempestade.
Esse episódio do acalmar da tempestade, ele acontece no Mar da Galileia. Qual é o nome do mar? Mar da Galileia. Isso aqui é muito importante destacar, porque o Mar da Galileia não era desconhecido de pelo menos 4 discípulos. Então o Mar da Galileia não era uma geografia desconhecida de pelo menos 4 discípulos. Eu sei que você sabe disso. 4 discípulos eram pescadores profissionais. E antes de se encontrarem com Jesus, eles extraíam do Mar da Galileia o sustento para as suas famílias. Então, quando você olha para Pedro, Tiago, João e André, eles estavam diariamente no Mar da Galileia. Eles estavam constantemente atravessando de um lado para o outro. Você pode dizer isso comigo? O Mar da Galileia era comum. Então, quando Jesus olha para os discípulos e diz: gente, vamos entrar no barco e vamos atravessar para o outro lado. Eu não sei se você pode imaginar a reação dos discípulos em relação aos 4 pescadores profissionais que estavam dentro daquele barco. Gente, não tem o porquê se preocupar. A travessia vai ser tranquila. E se acontecer qualquer imprevisto, a gente tem 4 pescadores profissionais. Não é esses pescador de mentira, de beira de barranco, que sai para pescar e tem que comprar peixe para trazer embora para casa. Você conhece alguém assim? Meu Deus. Falei, foi mal. Pedro, Tiago, André e João, eles eram pescadores profissionais. Então, quando Jesus ordena para que eles entrassem dentro daquela embarcação e atravessassem para o outro lado, os discípulos se sentiram em paz, tranquilo. Por quê? Porque se der ruim, a gente tem especialistas dentro do barco. Não sei se você pode imaginar os pescadores profissionais olhando para Jesus, dizendo: Jesus, isso aqui a gente está acostumado a fazer a vida inteira. Atravessar o Mar da Galileia de uma margem para outra, a gente está acostumado, a gente aprendeu isso desde a infância. Os nossos pais também eram pescadores. Nós vivemos a vida toda atravessando de um lado para o outro do Mar da Galileia. Então isso era algo ordinário. Por quê? Porque eles eram pescadores profissionais. Então, quando a tempestade começou a soprar, quando o vento se levantou, os 4 pescadores profissionais devem ter imaginado: gente, nós estamos acostumados a lidar com essa situação. Vai ser mais uma tempestade. Vai ser mais uma circunstância diversa. A gente vai tirar isso de letra. Levanta as velas, joga o remo, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Então eles usaram todos os recursos disponíveis para tentar fazer com que aquela embarcação não naufragasse. Então eles estavam diante de uma situação comum. Vai ser só mais uma tempestade, nós somos experientes nisso, nós vamos conseguir sair dessa como antes. Só que uma observação importante, guarde isso no seu coração. Só que nesse dia, a esperteza, a experiência, a sagacidade, tudo aquilo que eles haviam aprendido durante a vida toda, atravessando de um lado para o outro, a cultura profissional que eles receberam dos seus pais, não foi suficiente para resolver o problema daquela tempestade. Eles tentaram todos os recursos, e todos os recursos foram insuficientes para resolver aquele problema. Vocês estão aí? Você já se sentiu experiente demais? Capaz demais? Estudado demais? Experiente demais? E quando você está diante de uma circunstância, você diz: eu tenho network, eu tenho conexões, eu tenho diploma, eu tenho alianças, basta uma ligação e o negócio vai ser resolvido. E você usa todos os recursos, a sua experiência, a sua inteligência, as conexões que você tem, mas tudo isso é insuficiente para resolver o seu problema. Alguém já passou por isso ou não? Não, pastor, eu tenho um médico que cuida de mim desde quando eu era criança. Eu tenho um advogado da família que ele é batata. Eu ligar para ele, ele tem as vias, ele tem o caminho, ele vai me tirar dessa.
E você ligou para um, ligou para outro, ligou para o outro, ligou para o outro, e o vento soprando, água entrando dentro do barco, e você percebeu que de fato a sua experiência não resolveu o seu problema, a sua capacidade não resolveu o seu problema, a sua esperteza não resolveu o seu problema, porque quando as coisas fogem do seu controle, quando as coisas fogem do seu domínio, é para que você entenda que todas as coisas estão no controle de Deus. Aleluia, irmão. Por que Deus permite que algumas coisas fujam do nosso controle, da nossa alçada? Isaías capítulo 6, ele vai começar dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando ele está dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, ele está dizendo, aqui embaixo o rei está morto, aqui embaixo ninguém assina, aqui embaixo ninguém comanda, aqui embaixo ninguém faz absolutamente nada. Por quê? Porque o rei está morto. E exatamente no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu que o trono de cima, o rei não morre, o rei continua soberano, o rei continua estabelecido. Eu vou repetir essa parte aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, Deus estava ensinando uma lição para Isaías. Se aí embaixo o rei está morto, aqui em cima o rei continua vivo. Se aí embaixo ninguém assina, aqui em cima eu continuo no comando de todas as coisas. Então, quando Deus permite que algumas coisas fujam do seu controle, é para que você volte para um aspecto de dependência. Que embora você tenha dinheiro, você tem que depender de Deus. Que embora você tenha capacidade, você precisa depender de Deus. Que embora você tenha inteligência, você precisa se submeter à dependência do eterno. Alguém entende isso nessa noite ou não? Você já perdeu o domínio de alguma situação? Já perdeu o controle? De repente é um filho que era tão obediente, você sabia como lidar, mas de repente ele fugiu do controle. É um casamento que era tão linear, mas de repente tudo virou de ponta cabeça, o vento soprando, água entrando dentro do barco, e você olha para cima e diz: Deus, eu não tenho mais o controle dessa situação. Por que Deus permite que algumas coisas fujam do nosso controle? 3 tensões que os discípulos enfrentaram nessa tempestade. Primeiro, como conciliar a obediência com a tempestade. Primeira tensão que os discípulos enfrentaram na tempestade: como conciliar a obediência com a tempestade. Versículo 35. Pedro olha para Jesus, olha para João, olha para André e diz: gente, que tal a gente entrar no barco e atravessar para o outro lado? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Que Bíblia você está lendo, irmão? Está aí no texto. A ideia não foi de Pedro, a ideia não foi de João, a ideia não foi de Judas, a ideia não foi de nenhum dos discípulos. A ideia foi exclusivamente de Jesus. Tem alguém acordado aí do lado? Diga para ele: a ideia foi exclusivamente de Jesus. Foi Jesus que olhou para os discípulos e disse: gente, embora seja tarde, não está no horário de atravessar para o outro lado, mas nós vamos entrar no barco e vamos atravessar para a outra banda. A ideia foi exclusivamente de Jesus. Então os discípulos entram no barco por ordem de Jesus, era a ideia de Jesus, em obediência a Jesus, e mesmo assim eles enfrentam a fúria da tempestade. Eles estavam exatamente onde Jesus mandou estar, fazendo o que Jesus mandou fazer, na direção que Jesus mandou ir, e mesmo assim enfrentaram o vento. Não é isso que te angustia? Não é isso que te tira a paz? Se você está exatamente onde Deus te plantou, se você está exatamente onde Deus te estabeleceu, se você está exatamente na direção que Jesus mandou ir, como é que você consegue conciliar a obediência com esse turbilhão que você está vivendo? Como você consegue conciliar a obediência com todo esse caos que você está enfrentando? Como? Eles estavam no centro da vontade de Deus. Eles estavam fazendo o que Jesus mandou fazer, na direção que Jesus mandou ir. E mesmo assim enfrentaram uma grande tempestade. Quem aqui lembra de Jonas?
Lembra de Jonas? Jonas enfrentou uma tempestade porque estava numa rota inversa à direção de Deus. Você quer anotar uma chave preciosa? Quer ou não? Não, não vou falar não. Escute, todas as vezes que você decidir fugir da vontade de Deus, o diabo tem um barco pronto, preparado para você. Repete ou fala de novo, irmão? Achei que você ia gostar. Todas as vezes que você decidir fugir da vontade de Deus, o diabo vai ter um barco pronto, preparado para você. Ele decide fugir, ele desce para Jope, tem lá um barco preparado, ele desce para o barco, ele desce para o porão, perceba que é só descida, ele desce a Jope, ele desce para o barco, ele desce para o porão, porque quem está em rota de desobediência nunca sobe, só desce. Fala ai pelo menos, irmão. Então, você precisa selecionar as pessoas que entram no seu barco. Porque viajar com um Jonas pode te fazer enfrentar uma tempestade que não era sua. Vou repetir, selecione as pessoas que entram na sua embarcação. Porque viajar com um Jonas pode te fazer enfrentar uma tempestade que não era sua. Olha para alguém que está do seu lado e vê se ele tem cara de Jonas. Vê se ele tem a cara de Jonas. Fala assim, fala no amor, vamos lá, no amor. Fala assim para ele, meu irmão, se você for Jonas no meu barco. Diga aí, tenha coragem, diga, se você é um Jonas no meu barco. Diga para ele no amor, diga, eu vou te jogar na água. Diga aí, com coragem, né? Essa é a hora de você fazer a cara de profeta. Faz uma cara de profeta e fala, irmão, se você é um Jonas no meu barco, eu vou te jogar na água. Mas pastor, e o evangelho do amor? E o evangelho da misericórdia? Pois é, jogar Jonas na água é o maior ato de amor. Por quê? Porque na água, o peixe vai engolir ele. Dentro do peixe ele vai voltar a ser crente, vai orar. Vai dizer, Deus, tem misericórdia de mim, eu vou te obedecer, Senhor. Qual é a rota? É Nínive. Então eu vou pregar, eu vou voltar, eu vou fazer. Então o maior ato de amor com um fujão é você jogar ele na água. Então, irmão, se você é um Jonas no meu barco, pode ficar em paz, que eu vou te jogar na água, a tempestade vai cessar. Dá uma olhada para a direita e para a esquerda, meu irmão. Se você é um Jonas no meu barco, eu vou te jogar na água, o peixe vai te engolir e você vai voltar para a rota certa, para a vontade de Deus. Então a obediência não vai te isentar das tempestades da vida. O fato de você estar no centro da vontade de Deus não vai te isentar dos ventos, não vai te isentar da fúria do mar. Cadê as irmãs que têm máquina de lavar em casa? Ô glória! Eu queria fazer uma homenagem para quem inventou a máquina de lavar. Uma salva de palmas para quem inventou a máquina de lavar. É ou não é? Agora tinha que inventar uma que além de lavar, secar, tinha que dobrar, passar e pôr no... Amém, irmão? Você sabia que a tempestade, ela tem o propósito de te tirar do centro da vontade de Deus? Por que as tempestades se levantam? As tempestades te levantam para te centrifugar. Lá na sua máquina tem uma função que chama centrifugação, sim ou não? Quando termina o processo de centrifugação, a roupa está onde? No centro ou nas extremidades? Porque a centrifugação arranca a massa do centro. Prepara para dar um glória a Deus aí, irmão. É a hora agora é a hora. Então por que a tempestade se levanta? A tempestade se levanta para te centrifugar. Vai, quem mandou você ser crente?
Quem mandou você ir para a family? Quem mandou você ouvir a voz de Deus? Quem mandou você obedecer? Sai daí, abandona esse barco e começa a te rodar. Tá entendendo? E tem gente que desiste, abandona o barco, fala, rapaz, tá forte demais, não dá para permanecer. Mas tem gente que não abre mão, tá soprando, tá doendo, tá batendo, mas ele agarra no centro da vontade de Deus. Ele diz, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Tem alguém comigo aqui nessa noite para dizer um glória a Deus? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu sei que talvez você entrou aqui nessa noite cansado, porque o vento está tentando te centrifugar, mas há uma palavra profética nos meus lábios nessa noite: nada vai te arrancar do centro da vontade de Deus. Permaneça! Permaneça. O vento sopra no teu ouvido, não vai valer a pena. O vento sopra no teu ouvido, abandona tudo. O vento sopra no teu ouvido, quem mandou você obedecer? Já era tarde, não era hora de atravessar para o outro lado. Mas você diz, eu sei que vai valer a pena. Eu sei que vai valer a pena. Segure na mão de alguém aí do teu lado. Oh, glória! Deus vai renovar as suas forças nessa noite. Vai valer a pena, meu irmão. Vai valer a pena, minha irmã. Aguenta firme. Tá doendo, diga ai. Tá doendo, chora, mas não abra mão do centro da vontade de Deus. Se você pode levantar as suas mãos e glorificar ao Eterno, faça isso nessa noite. Vai valer a pena. Vai valer a pena. No ano passado, quando eu decidi fazer parte desse projeto, eu sei do que eu estou falando. Isso aqui não é teoria, isso aqui é prática. Quando eu decidi fazer parte desse projeto no começo do ano passado, algumas pessoas sentaram comigo e disseram, Grendene, você está louco? Você vai abrir mão do que você construiu em 7 anos? Qual foi a proposta que o pastor Mac te fez? E eu respondi para a pessoa, não tem a ver com a proposta do pastor Mac, tem a ver com o propósito de Deus. Eu aprendi que o melhor lugar para se estar, mesmo que você esteja rodeado de ameaças e perigos, é no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus. Orei, conversei com minha esposa, conversei com a minha família, ouvi a voz de Deus e Deus disse, é uma nova fase. Está na hora de entrar no barco e começar um novo ciclo. Está na hora de entrar no barco e passar para o outro lado. Eu disse, meu irmão, eu mudei de estado, eu não vou mudar de igreja. Eu deixei pai, mãe, família. Eu aprendi a ser leve à voz de Deus. Sabe o que aconteceu? 6 meses sem pregar. Em alguns lugares eu virei piada. Eu recebia prints, mensagens. Virei meme. E aí, Grendene, tem muita agenda? Você não acha que o diabo soprou no meu ouvido? Era isso que você queria? Eu não disse isso ainda ao pastor. Mas pastor Mac, se não acontecer nada na minha vida e no meu ministério a partir daqui, só o fato de estar ao lado do Senhor já é o sinal da fidelidade de Deus para com a minha vida. Valeu a pena. E o vento tentando me centrifugar. E eu agarrado no centro da vontade de Deus. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Pode soprar vento, eu não vou descer do barco. Deus vai te dar graça nessa noite. Deus vai te dar graça nessa noite. Ele vai renovar as suas forças nessa noite. Porque essa tempestade quer te centrifugar, mas você não vai sair do centro do propósito do Eterno. Deus
Deus vai te dar graça. Vai valer a pena, 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 vai valer a pena. Eu vou repetir isso aqui até você aumentar o nível do seu glória e da sua adoração. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai! Vai valer a pena, vai. Vai valer a pena, vai. Vai valer a pena, vai. Vai valer a pena, eu sei que vai. Vai valer a pena, vai. Vai valer a pena, vai. Eu sei que vai, pastor, está doendo demais. Vai valer. Vai valer a pena, vai. Aguenta firme, pai. Aguenta firme, mãe. Vai valer a pena. Essa tempestade não vai afundar a sua embarcação. Vale a pena ser obediente. Vale a pena permanecer no centro da vontade do Eterno. No centro da vontade de Deus. Podem até te jogar na cisterna, ela não te mata. No centro da vontade de Deus. Podem até te lançar na fornalha de fogo, ela não te queima. No centro da vontade de Deus. Podem até te jogar na cova dos leões, os leões não irão te tocar. Quem recebe essa palavra, aplauda Ele. Segundo, como conciliar a obediência com a tempestade. Segundo, como conciliar a tempestade com a presença de Jesus. Versículo 38. Jesus entra no barco, e o fato de Jesus estar no barco não os isenta de passar por toda aquela circunstância. Pastor, se Jesus está no meu barco, por quê? Talvez venderam um evangelho para você, e nesse evangelho disseram que você entraria numa estufa espiritual. Esse não é o evangelho bíblico. Baratearam o evangelho. O fato de Jesus estar presente não significa que você terá ausência de problemas. Terceiro, como conciliar a tempestade com o silêncio de Jesus. Eles estão obedecendo, a presença de Jesus está com eles, só que Jesus está presente, mas Ele não fala, Ele está dormindo. Só quem já enfrentou o silêncio de Deus sabe o quanto dói. De você entrar no culto, você olha no banner e fala assim: Deus, é hoje, hein? Eu quero que o Senhor use o vaso para falar comigo. E se o Senhor não usar o vaso para falar comigo, é o meu último culto. Quem já? Já tem uns 10 anos que você está no último culto, né, irmão? Essa chantagem emocional com Deus. E Deus, meu Deus, é o último culto dele. Chama os anjos, chama os arcanjos, vamos resolver o problema. E Deus está lá vendo a sua birra. Eu sei até onde você suporta. Eu conheço a sua estrutura. Você está falando que não aguenta, mas eu sei que você suporta um pouco mais. Então Jesus está presente, mas Ele não fala. Na hora do maior aperto, Jesus está calado. Você já teve a sensação de que parece que Deus está indiferente ao seu sofrimento? De que Ele está indiferente à sua situação? De que Ele está indiferente à sua necessidade? Poxa, se Deus é onisciente, se Ele conhece tudo, se Ele é presciente, conhece tudo antecipadamente, por que Ele não fala? Guarde isso no seu coração. O fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Ele não esteja trabalhando. 2 amém e 1.
O fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Ele não esteja trabalhando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus faz tudo o que fala? Sim ou não? Perguntar de novo. Deus faz tudo o que fala? O que Ele diz através de Isaías? Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes cumprirá tudo o que me apraz. Então Deus faz tudo o que fala. Sim ou não? Mas quem disse que Ele precisa falar tudo o que vai fazer? Ó, no silêncio. Vou pôr cá. Esse aqui eu vou pôr para cá. No silêncio. Esse aqui eu vou pôr aqui. Esse aqui eu vou mover para cá. Ele não está falando nada, mas ele está movendo. Ele não está falando nada, mas ele está agindo. Vou ficar nessa parte. Esse teatro aqui dá um trabalho fazer, irmão. Só para ver se fica claro. Deus faz tudo o que fala, mas não precisa falar tudo o que vai fazer. No silêncio, Ele está agindo. No silêncio, Ele está entrando. No silêncio, Ele está operando. No silêncio, Ele está abrindo. No silêncio, Ele está curando. No silêncio, Ele está realizando. No silêncio, Ele tá provendo. No silêncio, Ele está agindo. Por quê? Porque o fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele não esteja trabalhando. Olhe para o crente mais bonito aí do seu lado e diga: meu irmão, Deus está em silêncio, mas está agindo. Ele está em silêncio, mas está operando. Ele está em silêncio, mas está trabalhando em seu favor. Vamos lá? Vou terminar agora, 5 minutos. Beleza? Quem me ouve mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Quando a tempestade surpreende, o que você precisa lembrar? Quando a tempestade surpreende, o que você precisa lembrar? Primeiro, você tem uma promessa. Vou falar de novo. Quando a tempestade surpreende, você não pode esquecer que você tem uma promessa. Você tem uma promessa. Versículo 35. Jesus olha para os discípulos e diz: entremos no barco e passemos para outra margem. Sabe o que Jesus está dizendo? A gente vai sair de um ponto e vai chegar no outro. Nós sairemos de um e chegaremos no outro ponto. O que Jesus está dizendo? Ele está empenhando a sua palavra. Ele está liberando uma promessa. O que ele está dizendo? Gente, a gente vai sair de uma margem e vai chegar na outra margem. Alguém tem promessa de Deus aqui? Pastor Grendene, o que é uma promessa? Se você não falar nada agora, acabou, hein? Você tem promessa, amém ou não amém? O que é uma promessa? Escute isso. O seu Deus não está preso ao tempo e ao espaço. Você crê nisso? O seu Deus não está preso ao tempo e ao espaço. Então, para Deus, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Então, Deus conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente e Ele conhece o seu futuro. Então, o que é uma promessa? Então, vamos lá. Deus conhece o seu passado, Deus conhece o seu presente e Ele conhece o seu? Ele conhece o seu passado, presente, futuro. Baralhou sua cabeça? Então, vamos lá para ficar fixar. Ele conhece o seu passado, presente e futuro. E então, o que é uma promessa? É Deus vindo do futuro para falar no seu presente o que você vai ser quando chegar lá. É Deus vindo do futuro para falar no seu presente o que você vai ser quando chegar lá. Então, quando Deus te faz uma promessa, ela já está pronta. E por que ela não acontece instantânea? Porque você precisa estar pronto para receber o que está pronto.
Então é Deus vindo do futuro para revelar no seu presente. Ele chega e fala: você vai ser um profeta, Deus vai te prosperar, você vai ser um empresário, e eu vou prosperar a sua casa, e eu vejo você casando. Tem gente que não tem fé, vai ficar solteiro. Então é Ele vindo do futuro para falar no seu presente o que você vai ser quando chegar lá. Então é Ele vindo de lá para revelar a você o que já está pronto. O que você precisa fazer? Se apropriar dessa palavra e dizer: eu creio, e caminhar em direção ao futuro. Eu já preguei aqui, Josué capítulo 6, versículo 2. Ele aparece para Josué e diz: Josué, saiba que eu entreguei na sua mão Jericó, seus reis, seus homens de guerra. Eu já entreguei. Josué não tinha nem lutado, e Deus já tinha feito uma promessa para ele, o que ia acontecer quando ele chegasse lá. Então o que Josué tinha que fazer? Apenas caminhar em direção ao futuro, se apropriando dessa palavra, se apropriando dessa promessa e dizendo: já que Deus me falou que eu vou ser, eu não vou ter medo do meu futuro, porque eu já sei o que vai acontecer lá. Então Jesus está olhando para os discípulos e está dizendo: gente, a gente vai sair de um ponto e vai chegar no outro ponto. Isso aqui é profético para alguém. Não interessa o que vai acontecer no meio, porque nada do que acontecer no meio vai anular o que eu falei no início. Vou ficar nisso aqui até você falar alguma coisa. Nada que acontecer no meio vai anular o que eu falei no início. No meio vai ter vento, mas nós temos uma promessa. No meio vai ter tempestade, mas nós temos uma promessa. No meio vai ter doença, mas nós temos uma promessa. No meio vai ter crise, mas nós temos uma promessa. Nada do que acontecer no meio vai anular a palavra que Jesus liberou sobre a sua vida no início. Então no meio, não se esqueça, você está debaixo de uma promessa. Não importa os imprevistos, você tem uma promessa. Não importa a força dos ventos, você tem uma promessa. Não importa a bravura das ondas, você tem uma promessa. Anote aí para você não esquecer: as tempestades no meio não anulam as promessas do início. Seu barco vai chegar do outro lado. Então eles tinham uma promessa. Segundo, eles tinham a presença de Jesus. Jesus não disse assim: passem para o outro lado e eu vou ficar daqui olhando, o que vai dar? Ele disse: passemos, eu vou entrar no barco junto com vocês. Jesus não é amigo de churrasco, amigo de vitória. Estou contigo, meu irmão. É nóis, hashtag fechamento. Estou contigo até debaixo d'água. Na hora que o vento sopra, ele pula do barco. É ou não é? Na hora que o vento sopra, meu irmão, ele te bloqueia, com medo de você ligar pedindo um pix. Vixe, você viu fulano? Ah, rapaz, vou bloquear. Porque se ele ligar, vai ser pedindo alguma coisa. Jesus não é amigo do que você faz. Tem gente que te ama só pelo que você faz. E no dia que você deixar de fazer o que você faz, eles deixam de amar quem você é. Receba. Na hora que o vento começa a soprar, Jesus não desce do barco. Talvez você entrou aqui pensando que você está sozinho. Você não está sozinho. Jesus continua dentro do seu barco. Talvez você ache que Jesus te abandonou e te deixou. Ele não te deixou e não te abandonou. Ainda que a tua mãe te esqueça, ainda que os teus amigos te abandonem, Jesus jamais vai te deixar. Em qualquer circunstância, Ele jamais vai te abandonar. Vale um glória a Deus por isso ou não? Terceiro, e aqui a gente encerra. Eles tinham uma promessa, eles tinham a presença, e a presença daquele que estava no barco era o Todo-Poderoso. Quem estava no barco não era apenas um Jesusinho, não. Quem estava no barco era Jesus, o Criador da natureza,
o Criador das leis naturais. Vocês estão aí ou não? Então quem estava no barco era o Todo-Poderoso. Quando eles vão até Jesus, acordam Jesus. Jesus, tem um problema aí, ele não consegue resolver. Aí Jesus acorda. Aí primeiro ele fala com o vento. Vento! Aí o vento aquietou. Aí depois ele fala com as águas. E as águas também acalmaram. Você nunca se perguntou por que Jesus falou primeiro com o vento e não primeiro com as águas? Porque o vento era a raiz do problema. E as ondas, as consequências. Então não ia adiantar Jesus falar com as águas agitadas sem antes falar com o vento. Então primeiro ele fala com a raiz e depois dá uma ordem à consequência. Ah, irmão, fala alguma coisa aí, me ajuda. Você está doido aí? Estou acabando. Aleluia, irmão. Então primeiro ele fala com o vento e depois ele fala com as águas. Ele fala com o vento para, só que as consequências continuariam por um período, sim ou não? Entendeu? As águas podem, é imaginação. Calma aí, Jesus, vai levar umas horas aí para nós acalmar, entendeu? Então segura a onda aí, segura a onda vocês. O que levaria horas, Jesus fez em segundos. Não vai dar para esperar o curso natural, não. Eu quero que você fique flat agora. É flat que fala? Alguém tem um surfista aí ou não? É flat? É ou não é? Tem nenhum surfista aqui, irmão? Pastor, em Goiânia não tem praia. Pois é, mas eu acho que é. Qualquer coisa corta aí também, ó. Não precisa saber tudo também, não, aleluia. E o mar ficou calmo. Então guarde isso no seu coração. Só Deus é capaz de fazer em segundo o que levaria dias. Só Deus é capaz de fazer em segundos o que levaria dias. Eu não sei se você tem fé para receber isso nessa noite. Deus está acelerando alguns processos na sua vida. O pessoal daqui está mais animado que esse aqui, então eu vou para cá agora. Deus está acelerando alguns processos na sua vida. O que levaria anos vai durar meses, o que levaria meses vai durar semanas, o que levaria semanas vai levar dias, o que levaria dias vai levar horas. Enquanto nós estamos aqui, se eu fosse você, eu levantava a mão lá no alto. Enquanto nós estamos aqui, Deus está acelerando processos. Vento, acalma, mar, aquieta-te. Aleluia! Oh, aleluia! A tempestade acalmou, o vento cessou. Pastor, por que Deus permite algumas tempestades na minha vida? Escute, depois que Jesus fala com o vento e fala com o mar, os discípulos olharam um para o outro. Gente, a gente já está um tempo andando com o mestre. A gente já viu ele curar, expulsar demônio. Mas ele manda na natureza também. Chega uma fase na vida da gente que a gente é tão experiente com relação ao evangelho que a gente já se tornou um patrimônio histórico do cristianismo, não é? E a gente fala assim, não, já conheço tudo de Deus. Não, agora Deus vai vir da direita. Não, agora Deus vai usar o fulano. Não, agora Deus vai usar o irmão X. Aí Deus permite umas circunstâncias para mostrar para a gente que a gente conhece muito pouco o poder dele. E que ele é capaz de nos surpreender. Amém, irmão? Então a tempestade revelou aos discípulos que eles conheciam muito pouco Jesus. Depois que ele acalmou a tempestade, eles ficou perguntando para o outro, rapaz, como é esse? Eu achei que ele era poderoso, mas ele é mais poderoso do que eu imaginava. Eu achei que ele fazia milagre, mas ele faz mais milagre do que eu imaginava.
Eu achei que ele curava só enfermidade, mas ele não só cura enfermidade, ele cura enfermidade, expulsa demônio, ressuscita a morte, mas ele manda no céu, ele manda no vento, ele manda nas águas. Aleluia! Então a tempestade revelou aos discípulos que eles conheciam muito pouco a respeito de Jesus. Sabe por que Deus permitiu você viver isso? Porque Ele quer te dar uma experiência que você nunca viveu. Ele quer que você viva algo que você nunca viveu. Ele quer que você veja coisas que você nunca viu. Ele quer que você sinta coisas que você nunca sentiu. Ele quer que você ouça coisas que você nunca ouviu. Essa tempestade vai revelar a você que Jesus pode fazer muito mais do que faz. Ele pode fazer muito mais do que faz. Alguém crê nisso ou não? Alguém crê nisso? Então a tempestade revelou aos discípulos que o poder de Jesus era muito maior. Depois que esse negócio for resolvido, você vai ficar perguntando como os discípulos: que Deus é esse? Eu achei que era o meu fim, mas eu estou vivendo uma revolução. Eu achei que tudo tinha acabado, mas olha eu recomeçando. Eu achei que a minha família tinha acabado, mas olha eu recomeçando. Eu achei que o meu ministério tinha acabado, olha eu recomeçando. Essa tempestade não é o fim, é o começo de uma nova fase, é o começo de um novo ciclo. Eu vou repetir isso aqui: essa tempestade não é o fim, é o começo de uma nova fase, de um novo ciclo, de um novo recomeço. Você pode ficar de pé dando glória a Deus. Coisas maiores virão. Coisas maiores virão. Deus vai te surpreender por esses dias. Você vai ter experiências que você nunca teve. Tudo que você passa na vida tem um propósito. E o Espírito Santo falava ao meu coração nessa noite: diga aos meus filhos para que eles não abram mão do centro da minha vontade. Permaneça. 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 Vai valer a pena. Não abra mão do propósito de Deus por causa de propostas. Vai valer a pena. Não desça da embarcação. Vai valer a pena. Você está debaixo de uma promessa. A presença de Jesus está contigo. E o Jesus que está no teu barco, Ele é o Todo-Poderoso. Os melhores dias ainda estão por vir. Você pode fechar os seus olhos. Há uma graça renovadora de Deus. Há uma graça renovadora do Eterno. Vai valer a pena. Deus vai te surpreender. Aguenta firme. Deus vai te surpreender. Suporte um pouco mais. Vai valer a pena. Ele vai te surpreender. O que os teus olhos não viram, o que os teus ouvidos não ouviram, Deus te dará uma experiência extraordinária.